E o nosso assunto agora é crédito verde. Eu vou conversar com a advogada Ticiane Figueiredo, especialista em agronegócios e crédito rural, sobre as novas tendências e como o agro precisa se adaptar cada vez mais, não é mesmo? Muito bom dia, Ticiane. Seja bem-vinda mais uma vez ao canal Terra Viva. Bom dia, Lília. É um prazer estar aqui com vocês falando sobre esse tema tão importante. É verdade, o prazer é nosso, né? Bom, títulos verdes, crédito de carbono, o conceito, né, de governança ambiental, social e corporativa, que a gente vem falando sempre aí, conceito de ESG, tudo isso é muito novo, mas está bastante presente no agronegócio, né? Qual a importância? Explica pra gente na prática o que é tudo isso. Então, Lília, ESG advém de um termo em inglês, né? E ele se refere ao quê? Às melhores práticas ambientais, sociais e de governança que uma empresa ou até a fazenda, né, pode fazer. E ele é um fator muito importante de grande relevância para investimentos. Então, assim, apesar do termo ESG não ser novo, aqui no Brasil, né, ele está sendo cada vez mais importante. Então, a gente está tendo um crescimento muito grande da importância desse termo, tanto nos investimentos, né, fora e dentro da porteira. Afinal, a gente teve uma onda crescente de investimentos estrangeiros no país, principalmente por causa da alteração das legislações, por causa da lei do agro que nós tivemos aí no ano passado, dentre outras possibilidades. Então, na prática, o que a gente tem? A gente tem uma tendência que não é passageira, ela é uma nova realidade, eu acho que esse é um ponto importante, tanto para a indústria quanto para o produtor e produtora rural entenderem, né? A nossa nova realidade é a preocupação com essas questões, que são o quê? Fatores ambientais, então a questão dos recursos, o uso dos recursos naturais, as emissões, né, de carbono, a retenção, né, disso na terra, fatores sociais, como está trabalhando, como estão trabalhando a inclusão e diversidade no mercado de trabalho, né? Aqui no agro a gente fala tanto sobre o crescimento das lideranças femininas, isso vai ser um fator super importante dentro do ISG. E fatores de governança, né? Como é que está sendo a política de administração, a composição do conselho, a estruturação, e aí, de novo, no agro, pensando aí dentro da porteira, o crescimento, né, da sucessão e governança nas fazendas, isso também vai ser um fator de grande relevância para apurar as possibilidades de investimento. Que o produtor rural, né, as empresas do agro, as fazendas, já vêm fazendo parte dessa realidade. A gente ainda encontra resistência ou cada vez mais esses conceitos, essas práticas também já são realidade dentro das fazendas? Eu acredito que a gente tem uma grande mudança de paradigma, né? Com o tempo, com o aumento das mulheres nas fazendas, os jovens voltando para dentro da porteira, o agro em si, dentro da porteira, principalmente se profissionalizando, eu acho que a gente teve essa mudança de mindset. Então, eu acho que a gente não tem mais tanta resistência como tivemos há um tempo. Né? E é importante a gente entender que a gente tem um grande engajamento agora dos investidores e do comportamento dos consumidores. O pessoal está cada vez mais preocupado com a rastreabilidade dos alimentos e também entender quem é essa empresa que está me fornecendo esse produto, quem é essa fazenda que está colocando o alimento na minha mesa. Isso é uma preocupação cada vez mais crescente do consumidor final, até dos países, né, que compram do Brasil. A gente vê direto na mídia algumas questões, alguns embargos, inclusive, relacionados a essas questões. Então, eu acredito que o campo está mudando muito esse paradigma, se preocupando cada vez mais e vendo isso como uma possibilidade de aumento de rentabilidade para o campo e para as indústrias, né? Com certeza. E vem mudando o seu dia a dia também, como advogada, no âmbito jurídico? De que forma que tudo isso, esses conceitos, essas práticas, vem mudando sua forma de trabalhar com crédito rural e em outras partes também do agro?
O que a gente está trabalhando cada vez mais é a questão de analisar. Eu acho que um primeiro ponto é o aumento dessa tendência do crédito de carbono. Então, a gente está começando a trabalhar muito, entendendo as regulamentações, entendendo como a gente consegue captar isso, e de que forma a gente vai conseguir comercializar isso. Então, agora, nós que somos do crédito, pensando em estruturação de operações, seja no lançamento de um CRA, né, ou de uma CPR verde, enfim, nós estamos vendo como atrelar isso dentro da fazenda. Ou seja, antes a gente ficava muito voltado à questão dos grãos, das commodities mais tradicionais. Hoje em dia a gente consegue fazer lançamentos atrelados a esses KPIs, por exemplo, um produtor que vai pegar e se responsabilizar pela preservação vai ter um tipo de investimento específico, né? Um exemplo interessante, Lilian, por exemplo, a Suzano, né, uma indústria de celulose, ela lançou títulos atrelados a não só a sustentabilidade, mas também é um KPI de aumento de diversidade dentro da empresa. Eles querem aumentar aproximadamente 30% das mulheres nos cargos de liderança. Se eles, dentro do lançamento desses títulos, não atingirem essa meta, eles vão pagar mais caro por esse investimento. Então, é interessante como a gente consegue trabalhar isso no crédito, tanto na agroindústria, quanto também pensando nos produtores, atrelar a rentabilidade ou até a diminuição do custo daquele crédito, atrelado ao que eles vão nos dar de retorno dentro do ISG. Né? Dentro do ESG a gente tem essa questão. Aí a gente também tem a outra possibilidade, que é quando eu estou olhando para a fazenda agora de uma forma diferenciada, não só pensando em commodities, mas pensando em crédito de carbono, pensando na preservação ambiental em si. Então agora eu vou conseguir rentabilizar o que o produtor e produtora preservam, lançando títulos verdes, finanças verdes, e eu vou conseguir também trabalhar a captação de recursos através do crédito de carbono. Então, agora a Fazenda ganhou um novo viés dentro do crédito. Perfeito. Não, infelizmente o nosso tempo já acabou, Ticiane, mas eu queria que você falasse rapidamente sobre o Conacred, que vai ter também esse evento de crédito rural que você vai participar, né? Com certeza, o Conacred, o Congresso de Crédito do Agronegócio, e todos esses temas, Lílias, que a gente está discutindo aqui, vão ser tratados dentro do Congresso. Nós vamos falar sobre finanças verdes, sobre essas novas estruturas de crédito, como financiar mais e melhor o produtor e como a agroindústria vai ter também que se adequar para poder trabalhar ESG dentro e fora da porteira. Perfeito. Ticiane, obrigada pela participação mais uma vez. Uma ótima semana para você e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Obrigada.